Eu creio em Jesus, porque lá na cruz mostrou seu amor, descendo dos céus, da glória de Deus, se fez Salvador. Eu creio em Jesus, porque Ele é a luz do mundo e dos céus. Provou no Calvário, no santo cenário, que é Filho de Deus. Eu creio em Jesus, porque me traduz constante prazer. Com Ele seguindo, estou me despindo do meu velho ser. Eu creio em Jesus, porque Ele é a luz do mundo e dos céus. Provou no Calvário, no santo cenário, que é Filho de Deus. Eu creio em Jesus, porque me conduz em seu grande amor. Em cada momento dá paz e sustento, é meu bom pastor. Eu creio em Jesus, porque Ele é a luz do mundo e dos céus. Provou no Calvário, no santo cenário, que é Filho de Deus. 22 e 23. Capítulo 6 de Romanos, versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais uma vez, querido Espírito, Tu és o revelador desta palavra, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Havia numa certa igreja um irmão muito simples. Alguns o achavam um vago, um bobo. E um certo dia, quando o templo se achava superlotado com pessoas muito distintas da cidade, compareceu àquela reunião um homem
ateu. Mas por um motivo muito social, esse homem compareceu ao reunião. E durante a parte introdutória, este homem simples aparteou o pastor, dizendo: irmão pastor, eu peço uma palavra. Ele disse-lhe o pastor: depois eu lhe darei a palavra. Não, senhor pastor, é para agora. Mas o que é que o irmão quer falar? Eu quero falar poucas palavras, mas é para agora. É para já. E foi se levantando e veio para a frente, e o pastor não teve jeito de conter o homem simples. E aquele homem, na sua simplicidade, com a Bíblia na mão, declarou assim: eternidade, eternidade, eternidade. Pronto, pastor, já falei o que tinha que falar. Muitos riram dele, como muitos estão rindo agora. No fim da semana seguinte, o pastor foi chamado para visitar aquele ateu que estivera na reunião. Ele disse: eu fui tocado naquela noite por uma palavra tremenda. O pastor já se sentiu logo um pouco mais inchado, pensando, ou então eu falei alguma coisa que levasse este homem a uma experiência. O que foi que o senhor ouviu? Disse daquele homem simples, aquela palavra que ele citou 3 vezes: eternidade, eternidade, eternidade. Esta palavra atingiu-me a alma, atingiu-me o ser inteiro. Eu não pude dormir desde a primeira noite, e agora eu me acho doente, prostrado, porque eu não suporto me recordar dessa palavra eternidade, uma vez que eu não tenho condições de enfrentar essa eternidade. E ali o pastor lhe falou de Cristo. E este homem rendeu-se ao Senhor. E agora, nós estamos tomando para o encerramento desta série, esta palavra vida eterna. Vida eterna. Você pode ser o que quiser. Você tem plena liberdade de ser. A palavra de Deus, inclusive, diz isso. Goze desta vida, desfrute de tudo como você quiser, moço, velho, jovem, menino, lembrando-se, contudo, que Deus te trará juízo por todas as coisas que você fizer. Mas o nosso assunto é agora a vida eterna. E quero adiantar que a vida eterna é o alvo de Deus através da doutrina do novo nascimento. Assim como esta cerca
se acha aqui para cercar o novo nascimento, se acha estabelecido para levar-nos a uma experiência que resulte na vida eterna. Mas novo nascimento não é uma coisa e vida eterna é outra? Não. A pessoa que nasce de novo tem a vida eterna. E a pessoa que tem vida eterna só é pelo novo nascimento. Terminando uma palestra num congresso no estado de São Paulo, uma jovem veio conversar comigo desesperada, dizendo: eu não tenho esse novo nascimento. E eu estou agora perturbada com isso. Pois não, moça. Mas eu tenho certeza da vida eterna. Eu digo: não tenho. Você pode dizer que você tem certeza de vida eterna, mas realmente a certeza de vida eterna você não tem. Mas eu tenho essa certeza desde a minha infância. Digo: é exatamente isso que te ensinaram a declarar que você tem vida eterna, que você tem certeza de vida eterna. Esta certeza, quando você chegar diante do fato, você vai descobrir que ela é uma presunção. Porque sem novo nascimento, nenhuma pessoa pode chegar à vida eterna. A vida eterna é a soma do novo nascimento. Não há um caso de uma pessoa que tenha nascido de novo e que não alcance a vida eterna. É um absurdo, porque a finalidade do novo nascimento é colocar essa vida eterna no homem. Um pastor no Nordeste conversava meio quente com a minha esposa. E ele então me disse: eu não entendo como a senhora pode afirmar que é filha de crente, que é batizada numa igreja, que fez seminário e se tornou missionária, e depois a senhora veio nascer de novo. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Antes do seu novo nascimento, a senhora tinha a certeza da vida eterna? Ela disse: ô pastor, tinha, sim, senhor. E daí? E daí, disse ela, eu ia para o inferno com aquela certeza de vida eterna, porque sem o novo nascimento, não é verdade que eu ia ter vida eterna. Eu arranjei uma certeza que, depois, na hora decisiva, essa certeza não é certeza, é presunção. Eu presumi que eu teria vida eterna. Mas não há vida eterna sem o novo nascimento. Agora você acompanhe Jesus, no capítulo 3 de João, em seu diálogo com Nicodemos. Primeiro, o Nicodemos se apresentou a Jesus e lhe fez uma proposta ali no versículo 2, dizendo: nós cremos que o Senhor é mestre, que o Senhor veio de Deus e que o Senhor é poderoso para fazer milagres e que Deus é contigo. A isto acrescentou Jesus no versículo 3: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a conversa foi e veio, e Nicodemos já foi cometendo seu primeiro erro, considerando que o novo nascimento seria voltar para o ventre materno e nascer outra vez,
Jesus corrigiu esse erro. E mais adiante, Nicodemos ouviu o Senhor Jesus declarar que o novo nascimento é pelo Espírito. Já estamos no versículo 8 comentando esse assunto. E finalmente Nicodemos perguntou a Jesus: como pode ser isso? Aí Jesus concluiu. E você vai notar que ele fala nos versículos 14 a 16, 14 a 16, sobre a vida eterna. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que Jesus fugiu ao assunto? Não, senhores. Mas o assunto não começou com o novo nascimento, agora é vida eterna? Sim, senhores. É que é pelo novo nascimento que se chega à vida eterna. Ele está bem certinho. Há poucos dias repreendi um irmão que não tem segurança nos seus modos de tratar dos seus assuntos. Uma hora ele fala de pau, outra hora fala de pedra, outra hora fala de lâmpada, outra hora fala de livro, outra hora... O homem não pega uma unidade. Ele não faz um poço até chegar à água. Ele escava aqui, escava lá, escava acolá, escava adiante e acaba morrendo de sede. E Jesus é desses que faz um poço e vai até o fundo, dentro de um assunto sólido, de um assunto seguro. E esse assunto é nascer de novo para a vida eterna. Você está lembrado daquela grande, célebre oração de São Francisco de Assis? Lembra-se da sua última frase naquela oração? Porque é morrendo que nascemos para a vida eterna. Falou de nascimento para a vida eterna. Agora, vamos nos aproximar da importância deste assunto. No capítulo 6 de João, versículo 37, o Senhor Jesus corrige a multidão. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu corrijo a minha citação, é o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aquela multidão no dia anterior havia comido pão lá na multiplicação de pães no deserto. E quando a bênção material chega, o povo entende que esse Deus é verdadeiro. E de novo, foram atrás de Jesus no dia seguinte. Eu tenho uma paráfrase assim: vocês estão pensando que eu sou um padeiro? Vocês estão pensando que eu estou aqui preocupado com o vosso estômago? E ele conclui nesse verso 27. Eu estou preocupado com a vossa alma. E eu estou dizendo que vocês devem buscar, devem trabalhar, não pela comida que perece, mas pela vida eterna. Porque esta é a vossa maior necessidade. E não só é a vossa maior necessidade, mas o Pai, Deus, selou isto como sendo o assunto mais importante também da sua proposta. Ele quer curar, Ele quer resolver os seus problemas,
Ele quer abençoar a sua vida nas diversas e muitas fases de necessidades. Mas se Ele não te der a vida eterna, você irá cheio de bênçãos para o inferno. Porque o que importa é esta bênção que o Pai selou, a vida eterna. Nós havíamos lido ali no texto de Romanos 6, 22 e 23, em primeiro plano, que no verso 22 consta o seguinte: sendo libertos do pecado, é que podemos atingir a vida eterna. Esse verso 22 é bem claro. Sendo liberto do pecado, é que se pode chegar à vida eterna. Eu sei, muita gente diz assim, né? Eu vivo no pecado, eu vivo pecando, mas eu tenho certeza da vida eterna. Você está embrulhado com a sua teologia. E o pior de tudo é que na hora de você comer esse prato que você está temperando com essas confusões, você vai se perder. A palavra de Deus declara aqui que sendo liberto do pecado é que se obtém a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Você foi liberto do pecado? Não, eu ainda tenho aí, não é? E este resto que está aqui basta para te pôr no inferno. E não tem vida eterna, porque a vida eterna não é no pecado. Volte para o verso 22 e você vai notar que para se chegar à vida eterna, nós temos aqui 3 passos, incluindo a vida eterna. Primeiro, libertos do pecado. Libertos do pecado. Depois, o segundo frutos de santidade. E o terceiro a certeza da vida eterna. Isso já houve na experiência evangélica do passado, especialmente na corrente calvinista, em que se falava com muita segurança de certeza de salvação. O hino que a irmã cantou aqui nesse som ainda é destes velhos hinos que afirma: salvo, salvo das penas eternas estou. O mundo ímpio, os pecadores perdidos, sempre ignoraram esta afirmação. Como você pode afirmar que tem certeza de salvação? Nascendo de novo, sendo liberto do pecado. E daí a terminologia da fé é decisiva. Eu me recordo de quando Pedro Boller perguntou a John Wesley: você tem certeza de sua salvação? Ele foi se afastando do Pedro Boller e disse: eu penso que tenho, eu penso que tenho. E o Pedro Boller lhe disse: você não tem segurança, você pensa, você não crê, você não está seguro. E há, meus amados, uma tendência triste neste ponto. A Bíblia chama esta pessoa de má. E má. Em 2 Timóteo 3,
versículo 13, aparece aqui, 2 Timóteo 3,13, Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É bom notar isso. É bom notar isso. Primeiro, o seu estado é perverso, porque está no pecado. Por isso, o novo nascimento é transformar um perverso em santo. Agora, uma vez transformado de perverso em santo, a sua produção não é pecado, é santidade. E daí então a certeza de vida eterna. Mas a palavra diz ali que o homem mau, o homem perverso, ou a mulher, ou o jovem, engana com a sua aparência, mas o texto sagrado conclui: você tem que comer desse engano. Entendido? Você tem que comer desse engano. Você está enganando e está sendo enganado. No capítulo 1 do livro de Provérbios, nós temos uma declaração que eu considero tremenda. Os versículos, meu Deus, 29, 30, 31. Vamos tomar esses 3 versos. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Eu tremi diante da palavra de Deus quando li este fato. Eu não sei se você entendeu. A primeira coisa ele diz aqui: rejeita a minha palavra. Querem torcê-la. Querem fazer dela uma massa a seu próprio modo. Diz aqui: não aceitam o meu conselho. E ele conclui nesse verso 31. Portanto, comerão do seu próprio conselho, do seu próprio caminho. Comerão. O pastor Aníbal Reis conta que ele era confessor de um bispo lá dentro da Igreja Católica. Ele era o padre. E ele se sentia feliz por ser o confessor daquele bispo, porque era um homem polêmico. Era um homem que estava com toda a sua cultura, toda a sua sabedoria, até mesmo a sua própria teologia, acima de todos. Num desses dias, o padre Aníbal foi chamado com urgência. E ele foi ao bispo. E o bispo lhe declarou: padre, eu estou morrendo. Padre, eu não tenho segurança nenhuma. Eu estou perdido. Eu estou indo para o inferno. Eu não tenho segurança. Socorra-me, padre, por favor. Apresenta-me aí um recurso que me conceda esta segurança.
E o pobre do padre Aníbal pensou, eu que sempre o considerei um mestre de doutrina para mim, agora pedindo-me o socorro. Eu não tenho. Ele disse, passei a descrer naquele sistema religioso e doutrinário, porque todo o sistema que não assegura ao homem a absoluta certeza da vida eterna, este sistema é falso, é falho, é traidor, é fraude. O senhor está falando da Igreja Católica? Não, senhores, estou falando da Igreja Batista. Eu estou falando destes pastores que alimentam o rebanho com palha e depois, na hora da morte deste rebanho, esse rebanho estará encaminhado para a perdição, porque não pegou a verdade para se alimentar e também, ao mesmo tempo, não se assegurou de sua eternidade. Eu estou falando dos presbiterianos, eu estou falando dos pentecostais, eu não excluo nenhuma seita sequer, porque, na verdade, este evangelho barateado, esta palavra mercadejada, hoje é comum neste mundo. Os homens são enganados pelos seus próprios ministros, porque não lhes apresentam verdades decisivas, conforme são esta palavra de Deus. Você volta a considerar o texto de Romanos 6, 22 e 23. Primeiro, o verso 22 nos assegura aqui que só pode ter vida eterna aquele que for liberto do pecado. Está aí na sua Bíblia. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei por que Deus fez-me protelar esta verdade do capítulo 35 de Jeremias, com referência ao rei Jeoiaquim. O Senhor mandou o profeta Jeremias, capítulo 36 de Jeremias, mandou o profeta Jeremias escrever uma profecia, um rolo, um livro. E a profecia foi apresentada aos ministros do reino de Judá. Estes homens leram aquela profecia e ficaram assustados, porque havia muita coisa pesada, havia muita verdade branca, havia muita lealdade, havia muita segurança, havia muita convicção. Isto perturba os homens que têm mente de bolha de sabão. Mas os ministros, atemorizados, convocaram o rei Jeoiaquim, dizendo: vamos nos reunir e vamos ler este livro perante o Senhor. Parece que foi o Jeudi que pegou o livro e começou a ler. E naquela hora, enquanto a palavra de Deus era lida, este rei teve a coragem de apanhar um canivete e, tomando as folhas do livro, ele as cortava, porque era rolo. Esse pedaço aqui corria o canivete e havia ali perto uma lareira, ele amassava e jogava no chão. A palavra de Deus nos diz aqui, é o verso
23 do capítulo 36. Mas é bom ler todo o capítulo, se alguém quiser se informar bem. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Pobre homem, e pobres homens, que têm a mentalidade de que se pegar a palavra de Deus e queimá-la, ficam, portanto, livres. Eu sei de muita gente que faz assim, né? Abre a Bíblia, lê ali, esse texto aqui eu vou marcar, não é? Vou colocar aqui como uma marca maravilhosa. E aquele outro ali que eu não gosto dele, esse ele queima. Eu estou agora chamando a atenção para esse ponto. Para ser libertado do pecado, foi que Jesus Cristo veio, e para nos libertar do pecado, Ele fez uma obra com a finalidade, então, de nos levar à santidade e à vida eterna. Você aceita ou queima esta verdade? Não vamos embrulhar a Deus com a nossa astúcia. Eu estou me lembrando do que ele disse naquela carta a Pedro, capítulo 2 Pedro 2:1. Preste atenção aí. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Não entendeu? Engano. Agrada, ilude, acomoda. Faz perder a alma do seu discípulo. Mas a palavra de Deus disse aí, ele também se perde, porque se não teve algo para dar, sabe, é porque não tinha mesmo nada para si. Isso tudo, meus amados, para vos afirmar que se tendes a certeza de vida eterna e estáis vivendo no pecado, essa certeza é falsa. Venham pensar seriamente diante da palavra de Deus. Aquele profeta que disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Antes disto, ele disse: daqueles que ouvem a palavra de Deus e tremem. Agora, de duas uma, ou você queime essa palavra, eu não estou dizendo queimar a Bíblia, queime essas verdades que estão te fazendo incomodado, incomodada. Eu não gosto disso, isso aí está falando que é para a gente sair do pecado, que é para a gente ser livre do pecado. Eu quero o pecado e a vida eterna ao mesmo tempo. Ai, aqui está. Deus não tem isso. E o diabo também não. Se você perguntar a Deus, o Senhor tem pecado e vida eterna para mim? Deus dirá, não tenho. Eu não tenho um pecado para dar a você. E se você perguntar ao diabo, o Senhor tem pecado e vida eterna para mim? O diabo vai dizer, bom, pecado eu tenho, agora não tenho vida eterna. É como um homem que vai lá comprar o cavalo, mas não tem arreio. Depois resolve comprar o cavalo, o arreio não tem cavalo. E todo jeito está aberto. Tanto faz ir ao diabo, vida eterna com pecado não tem, e Deus também não tem vida eterna com pecado. E o diabo vai dizer,
O pecado eu tenho. Essa é matéria nossa. É produto made in lá em casa, né? Isso vocês podem pegar muito tempo na vontade. Agora, a vida eterna não tem. Não tem jeito por vida eterna no pecado. E no pecado. E agora vamos para o lado de Deus. O Senhor não pode me arranjar aí uma vida eterna com pecado? Também não tem esse material aqui. Quer dizer, não tenho pecado. Eu tenho uma vida eterna. Mas essa vida eterna só pode se estabelecer na vida de uma pessoa liberta do pecado. Amém? E que amém, pobre. Tem uma porção de gente que está queimando a palavra. Vocês não estão resolvidos. Muito. Estão com medo do diabo. Vocês estão com medo de quem? A palavra de Deus declara-nos com toda a segurança que para se chegar à vida eterna é preciso ser liberto do pecado. E se o seu reverendo, ou o professor da sua escola dominical, ou qualquer outro líder pregou para você para admitir a sua vida eterna sem libertação do pecado, essa pessoa lhe enganou. Tenho certeza que ela não tinha mesmo nem para si, portanto não tinha nada para dar. E no entanto, a vida eterna é um dom de Deus. Dom. É. Eu não sei quanto custa esse cantor. 200 cruzeiros? 300 cruzeiros? Pois a vida eterna custa muitíssimo menos do que isso. É de graça. Você viu o verso 23 aí de Romanos 6? Está dizendo isso. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que o Senhor vai fazer por mim? A resposta de Jesus é esta: eu vou fazer uma obra de plena graça em você. Mas, Senhor, o meu primeiro caso é que eu sou nascido todo em pecado, sou portador de uma natureza ímpia, de uma natureza depravada e perversa. Como é que eu vou fazer com isso? Você não vai fazer nada. Eu já fiz. Eu já te atraí para mim ali naquela cruz, para consumir esta natureza perversa que você tem. Ou no texto de Isaías 53:6, fala tudo. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Interessante que nenhuma versão diz que o Senhor fez cair sobre ele o pecado ou os pecados de nós todos. Fala da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É essa natureza perversa com que nós nascemos. A iniquidade é essa natureza que produz o pecado. Você sabe quando uma pessoa comete maldade, ela está mostrando que ela é má. Então, a iniquidade é a sua maldade. E a prática é o pecado. Se um homem mente, sabe? Ele manifesta na mentira o pecado da mentira. Mas ele está denunciando, possuindo no seu interior a iniquidade de um mentiroso. Não entendeu? Se um homem é impuro, ele comete a iniquidade da impureza, ou seja, o pecado da impureza. Mas ele está mostrando que possui no seu interior a iniquidade da impureza. Se ele rouba, se ele é desonesto, e se todas as demais coisas,
a manifestação do pecado é produto dessa iniquidade. Mas graças a Deus que o Senhor fez cair sobre ele, não algo, mas tudo, porque se lançou sobre ele a nossa iniquidade, então lá se foi pecado, com fruto, com galho, com tronco, com flores, com raiz. É iniquidade de nós todos. E agora, ele nos levou mais do que a plena libertação do pecado, ele nos levou também à nossa libertação pessoal de nossa natureza perversa, fazendo-nos morrer no seu corpo. Vamos aqui na vizinhança, Romanos 7,4. Eu estou falando da vizinhança do texto que nós estamos tratando. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Eu aceito, conforme esse texto bíblico, eu aceito a minha morte no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário. Eu confesso que eu, Antônio Abuchaí, morri no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário. Em que o Senhor se baseia? Eu me baseio na Bíblia. Vou me basear em quê? É na palavra de Deus. Assim, meus irmãos, estáis mortos pelo corpo de Cristo. Você não está vendo isso na Bíblia? E você está pensando que está escrito ali que São Antônio Abuchaí é que foi morto no corpo de Cristo? Não está escrito assim lá. Está escrito que todos nós fomos mortos no corpo de Cristo. Dá um pulinho aí no capítulo 6, versículos 1 e 2, e você vai tirar uma outra conclusão interessante aí, que a palavra de Deus nos mostra que esse nosso morrer ali em Cristo é a nossa morte para o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Meus amados, existe verdadeiramente essa morte para o pecado. A Bíblia não pode estar falando de uma utopia, de um absurdo, não é? O que é que você quer aí? Tem aqui uma cunhazinha de desânimo. Tchô, meu inimigo. Talvez alguém vai chamar o diabo de amigo. Oh, meu inimigo. Eu sei que é meu dever servir os meus inimigos também, não é? Agora você quer guardar o seu troço aqui? Eu não tenho espaço. Por que o senhor não tem espaço? Eu estou cheio da vida de Jesus. Não tem espaço. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, não tem espaço. Quem sabe, eu me lembro de um casal de irmãos que discutia muito, e eu me lembro dela, que quando o velho chegava em casa, assim meio no jeito que parecia que ia começar a briga, ela ia lá para a cozinha, e de lá da cozinha ela gritava com ele: ela era espanhola, se você quer brigar, vá a brigar com os perros na calle, quer dizer, vá brigar com os cachorros na rua, eu não tenho lugar para brigar com você. E assim, essa é a resposta que temos que dar ao diabo.
Eu estou cheio de Cristo. Eu estou cheio da vida de Cristo. Eu não tenho lugar para o seu adultério, para as suas mentiras, para as suas desonestidades, para o que mais? O que mais pode oferecer? Eu não tenho lugar. Estou cheio da vida de Cristo. Vamos repetir agora, vamos ao texto. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Amém. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Onde está a vida eterna? Onde está a vida eterna? O verso 11 diz, está no Filho de Deus, está em Jesus. Agora, Ele que nos fez morrer na cruz, e Ele que vem agora habitar em nós, Ele até não é mais o doador de vida eterna, Ele é esta vida eterna. Você pode avaliar como uma confissão real a palavra de Deus declarando: estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu pergunto, vive parcialmente? Vive uma percentagem? Vive uma associação com o pecado e o diabo? Não. Pois se houver manifestação de pecado, não há manifestação de Cristo. Aliás, não há prova da existência de Cristo. Cristo vive em mim. E o texto disse que esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ah, mas eu me contento em ser membro da igreja. Eu fico tão contente quando eu levo lá o meu dízimo, magro ou gordo, não é? Você pensa em comprar a vida eterna com essas coisas? A vida eterna não é vendida, ela não é produto de rolo, de barganha, em que você dá a sua dedicação religiosa para conquistar essa vida eterna. Eu já tenho ouvido muito disso nessas celebrações de enterros. O defunto passa a ser tão elogiado que parece que o ministro está chamando: vem aqui, Deus, olha aqui, esse cara aqui, ele não foi liberto da sua natureza perversa, ele nunca deixou o pecado, mas fez tanta coisa boa na nossa igreja, pode ter no céu aí, não é? Assim, não faz muito tempo que eu estava assistindo uma celebração dessa, e uma pessoa orava dizendo: põe o nosso irmão no céu, Senhor, embora ele tenha vivido uma vida oscilante, não é? Essa maneira de arranjar um Deus que atenue a sua verdade. Você sabe que uma verdade atenuada, ela é falsa, é mentira, ela não é mais a verdade. Se 5 e mais 5 são 10, não convém deixar por menos, porque é errado. E assim a verdade de Deus não pode vacilar. E 1 João 5,20, maravilhosa verdade que temos aqui. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna que temos, meus amados, é a vida do verdadeiro Deus. Eu viajava no trem
E o homem começou a detestar a palavra Senhor no Novo Testamento e no Velho, na Bíblia. Então eu me voltei para o meu companheiro e disse: este homem aqui quer negar a divindade de Jesus. Ele acha que Jesus não é Deus. E quando eu afirmei isto, eu pensei que o homem não tinha ouvido, não que me tivesse ouvido. E ele gritou de lá do banco: e não é mesmo? Eu: não é mesmo no seu modo de pensar e na doutrina, no ensino herético da sua igreja. Mas aqui na Bíblia não. E abre esse texto de 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu digo: o senhor está certo, ele não é Deus. Aqui está dizendo que ele é o verdadeiro Deus. Não é apenas Deus, é o verdadeiro Deus. Mas nesta noite, eu quero dizer a cada um aqui que esta vida eterna é a vida do Deus verdadeiro dentro de você. Guarde este ponto. É a vida do Deus verdadeiro dentro de você. Merece isto ou não merece a devida reverência? Se o Deus verdadeiro está dentro de você, quanto de sujeira deve ser admitido nesse tempo? Quanto de falsidade, quanto de hipocrisia, quanto de maldade, quanto de engano? O Senhor está no seu santo templo, a Ele toda a reverência e a Ele toda a santidade, porque a santidade convém à tua casa, ó Senhor. E não é essa casa feita de 4 paredes. A tua casa é este corpo que o Senhor resgatou. A tua casa é esta pessoa que o Senhor crucificou e ressuscitou para habitar. Deus está usando hoje, no cristianismo verdadeiro, templos ambulantes, templos em ação, templos em ação. Não são mais aqueles templos parados ali esperando a ser admirados, mas Ele quer esses templos ativos, mas templos santos. E santo significa, meu amado, separado do pecado, não embrulhado com o pecado. Isso não é santo. E finalmente, a natureza da vida eterna dele é uma vida para sempre. Ninguém tem hoje vida eterna e amanhã não tem mais. Nós não cremos nessa tolice da perda da vida eterna. Por isso mesmo ele não põe vida eterna aí distribuído como os confeitos lançados aí nos dias de festa. A vida eterna é lançada dentro de uma pessoa que Jesus crucificou e ressuscitou. Ali ele põe a sua vida eterna. Porque esta pessoa está selada. Esta pessoa não voltará mais daquilo que foi feito por Deus. A obra do homem, o diabo desmancha. Mas a que Deus faz não pode ser desmanchada por ninguém. Ele nos fez morrer. Ninguém pode destruir isso. Ele nos ressuscitou em Cristo. Ninguém pode destruir isso. Ele agora estabeleceu a sua vida, que é vida eterna dentro de nós. E ninguém pode desfazer isso. É vida eterna. É vida eterna. É vida eterna. Glória a Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus. E a vida é eterna dentro do meu ser, com toda a convicção, porque fez-me morrer para o pecado. Fez-me morrer para tudo, a fim de ser Ele agora a única vida no mundo que vive. Mas isso é porque o senhor é pastor. Não, eu já tenho admirado pessoas que não são pastores e que são muito mais abençoados do que eu sou. Porque esta verdade não é privilégio do pastor, não. Esta verdade é privilégio de quem crê. De quem crê. Não é lei,
não é nem mesmo o privilégio de quem sabe mais, mas é de quem crê, de quem confia, de quem confia. Agora, o que é que eu preciso crer? Em primeiro lugar, crer que Jesus Cristo me fez morrer com Ele ali naquela cruz. Segundo lugar, crer que Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, Ele me deu a sua vida naquela ressurreição. E em terceiro lugar, crer que esta vida de Jesus em mim é a vida eterna. E vamos colocar no quarto lugar, esta vida eterna em Cristo Jesus não é vida em pecado. Amém? Amém. Eu creio em Jesus, porque lá na cruz mostrou seu amor, descendo dos céus, da glória de Deus, se fez Salvador. Eu creio em Jesus, porque Ele é a luz do mundo e dos céus. Provou no Calvário, no santo cenário, que é Filho de Deus. Em Jesus, porque me traduz constante prazer. Com Ele seguindo, estou me despindo do meu velho ser. Eu creio em Jesus, porque Ele é a luz do mundo e dos céus. Provou no Calvário, no santo cenário, que é Filho de Deus. Eu creio em Jesus, porque me conduz em seu grande amor. Em cada momento da paz e sustento, é meu bom pastor. Eu creio em Jesus, porque Ele é a luz do mundo e dos céus. Provou no Calvário, no santo cenário, que é Filho de Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.